Aluno da mediação tecnológica, vem cá comigo aqui que a gente tem um assunto muito interessante para ver hoje aqui com vocês. Eu tenho um assunto de extrema importância para ver hoje com vocês. Sabe como é o nome do nosso estado, né? Rondônia, né? Estado de Rondônia. É, professor Beto, é estado de Rondônia, sim. O que isso tem a ver? Por que é só pergunta? Vocês sabem de onde vem o nome do nosso estado? De onde surge o nome do nosso estado? Hã? Rondônia é o único estado que faz homenagem a um brasileiro. Sabiam disso? Santa Catarina é uma santa, São Paulo um santo, mas Rondônia é em homenagem a uma figura chamada Cândido Mariano da Silva Rondon. E aí que eu chamo vocês para ficar ligado nessas duas aulas, porque essas duas aulas nós justamente iremos trabalhar sobre ele, sobre Cândido Mariano da Silva Rondon. Vamos entender um pouco sobre a sua trajetória, a sua história, o seu legado em relação a Rondônia. E por que Rondônia homenageou essa figura? Em que momento homenageou essa figura? É por isso que nós estamos aqui encerrando essa nossa unidade 1, entendendo dentro dessa figura, essas duas aulas, para nós entendermos essa figura que está tão intrínseca dentro da nossa história. Vamos lá, na tela para vocês, porque nós estamos na aula 10.1, falando sobre Rondon, o expedicionário, o indigenista, o sertanejo, de origem humilde Rondon, o militar, o indigenista Rondon e o estado de Rondônia. Qual é a relação dele dentro dessa aula? Aí a gente entra já a origem de Rondon. Cândido Mariano da Silva. Era o nome dele. Depois que ele vai receber esse sobrenome, que era do tio dele, Rondon. Ele nasce em 30 de abril de 1865. Engraçado, né? Agora nós estávamos falando sobre o Tratado de Ayacucho, que foi assinado, né, nesse período, e agora nós estamos falando do nascimento de Rondon, na cidade de Mimoso, distrito de Santo Antônio de Leverger, atual município de Barão de Melgaço, no Mato Grosso do Sul. Lá, a cidade de Rondon. O Memorial Rondon, lá, que fica no distrito de Mimoso, ó, em Santo Antônio de Leverger, a 35 quilômetros de Cuiabá, foi feito o memorial. Assim mesmo como aqui em Porto Velho nós temos o Memorial Rondon, que depois eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu fiz lá dentro do memorial, tá? Vocês vão ver esse vídeo aí. Mas daí é o memorial, em homenagem a ele. Rondon foi educado por seus familiares e aos 16 anos diplomou-se no magistério no Liceu Cuiabano. Mas ele tinha apenas 16 anos, gente. Ele não pode exercer a função de professor devido à sua idade. Não, Rondon, você não vai ser professor, você é muito novinho. Essa foto é lá do Museu do Índio, que nós extraímos. Professor, onde fica esse Liceu Cuiabano? Até hoje o Liceu Cuiabano, que completa agora em 2023, 144 anos. Lá estudou Rondon. 144 anos de Liceu Cuiabano. E foi aqui no Liceu, tão disputado era para ir para o Liceu Cuiabano. Vocês não têm ideia de como era disputada uma vaga para ir para o Liceu Cuiabano. E Rondon, de família humilde, ele teve essa oportunidade. Eu sempre digo para vocês, por que eu coloquei essa foto? Porque a educação, gente, educação, ela transforma qualquer pessoa. A educação, ela transforma qualquer pessoa. É através da educação que você pode ter oportunidade. Se você não é um grande fazendeiro, se você não é filho de um grande fazendeiro, se você não é filho de um grande empresário, se você não nasceu em berço de ouro ou tem uma herança grandiosa para receber, a educação, ela é transformadora. Seja ela formal, informal, é a educação. Se você não estudar sobre o assunto que você quer trabalhar, você não consegue. Se você for mexer com gado, você tem que estudar sobre o gado, sobre o melhor gado para ser criado, sobre de que forma vai criado, o melhor pasto. Tudo isso passa pela ciência, passa pela tecnologia.
E a família de Rondon? Quem é a família de Rondon? Rondon, seus 3 filhos aí, ó, casados. O Instituto de Geografia de Nova York, por exemplo, incluiu Rondon entre os 5 maiores exploradores do planeta. Imagine vocês, o Instituto Geográfico de Nova York, ele coloca Rondon como um dos 5 de todo mundo, tá? Maiores exploradores do planeta. Por que esse instituto faz isso? E depois eu quero lembrar vocês que o próprio instituto vai indicar o Rondon para o Prêmio Nobel da Paz. Ele foi indicado 2 vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Tá? E aqui nós temos o Instituto de Nova York inclui Rondon como esses 5 exploradores maiores do planeta. E outro detalhe, nós temos aqui, ó, paralelo, vamos para a geografia, daqui são paralelos, né? E o que corta assim são meridianos, ok? Vamos apagar aqui. E o meridiano 52, justamente a oeste, aqui o meridiano 52, que cruza aqui a região do Mato Grosso, esse meridiano, ele foi dado em homenagem a Rondon, recebe o nome do Rondon, o único brasileiro que tem o nome do meridiano 52. Então vem aqui, meu querido aluno, vem aqui como é que funciona. Rondon, essa figura emblemática, não é à toa que o estado de Rondônia recebe o nome de Rondon, dessa figura emblemática. E aqui nós trazemos ele para a nossa aula para nós entendermos melhor como é que essa figura está relacionada ao estado de Rondônia. Um militar que é tão homenageado internacionalmente, é tão homenageado, o próprio ex-presidente norte-americano vai tecer homenagem, porque eles vieram aqui na expedição Rondon Roosevelt, vai tecer homenagem a essa figura emblemática, Rondon. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso está relacionado à história dessa figura emblemática aí, que nós estamos estudando. Na tela para vocês aí, na tela para vocês. Porque, olha aí quem é essa figura. Porque, lembra que eu falei para vocês, vamos aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o Instituto Geográfico de Nova York, que elege ele como um dos 5 maiores aventureiros, indicou ele para o Prêmio Nobel da Paz? Outra a indicar ele, primeiramente a indicar ele para o Prêmio Nobel da Paz foi essa figura aqui chamada Albert Einstein. O Albert Einstein, que é um dos maiores físicos já que nós já tivemos na humanidade, ele veio ao Brasil fazer uma palestra e Rondon estava em uma missão. Rondon não estava lá, Rondon nem conheceu o Albert Einstein. Mas em todos os âmbitos em que circulava, ele ouviu falar sempre em Rondon. Aí Einstein coloca no diário dele, rapaz, eu passei lá pelo Brasil, o povo falava de Rondon, 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 Rondon. Até que o diretor do Museu Nacional, que era nada mais, nada menos do que o próprio Roquete Pinto, que depois vocês vão ver ele criando rádio no Brasil e tudo, mas Roquete Pinto, que é o primeiro a dizer que aqui eram terras de Rondônia, ele veio na expedição de Rondon, um dos seus discípulos do brasileiro falou de Rondon, mostrou filmes, mostrou o filme da Comissão Rondon, mostrou o que a Comissão Rondon fez, falou da obra de campo, dos objetos, das ferramentas que doou para o Museu Nacional. Ele fala de Rondon, ele diz, olha, Rondon que foi nessa expedição, foi uma pessoa fundamental, aqui essa foto do Museu do Índio, foi fundamental para o Museu Nacional. Aí o que Albert Einstein vai fazer? Ele sai do Brasil altamente impressionado com Rondon. Ele diz, Rondon, protetor de... Como um militar pode ser um protetor dos índios? Rondon recebeu 3 indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Uma delas foi justamente por Albert Einstein em 1925. 1925. Aí em 1957 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo Explorer Club de Nova York. O Clube dos Exploradores de Nova York que eu mostrei para vocês. É novamente Rondon indicado ao Prêmio Nobel da Paz por 2 vezes.
O presidente norte-americano também, que era um grande admirador de Rondon, ele participou em 1913 de uma expedição comandada por Rondon. Virou outro admirador de Rondon. Imagina, pensa no cara que tinha fã, esse Rondon. Esse Rondon parecia um amigo meu que eu conheço. Tá? Cheio de fã internacional. Tá? Rondon. Olha o lema de Rondon, que ele adotava. É claro que essa frase aqui é de Augusto Conte, mas ele dizia que amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Uma frase de Augusto Conte, mas que Rondon gostava muito de recitá-la. Alguém sabe relacionar essa frase ao que está dentro do Brasil? Lembra que a bandeira do Brasil pegou e colocou essa frase chamada ordem e progresso? Esqueceram o amor de colocar na bandeira. Mas o amor voltará à bandeira do Brasil. Esqueceram de colocar o amor, mas colocaram ordem e progresso. Uma frase, porque o Rondon era também um positivista. Era um positivista. Rondon, essa figura emblemática. Em 1881, Rondon assenta praça no Rio de Janeiro, ou seja, ele vai servir o exército. Vai lá, servir o exército, aí assentou praça, aí depois, em 1885, ele vai se matricular na Escola Militar de Praia Vermelha. Vai concluir de 85, vai concluir em 89. O que está acontecendo no Brasil em 89? Quando ele conclui o curso de militar oficial do Exército. O que está acontecendo no Brasil em 89? É justamente o ano que nós estamos tendo a proclamação da República. E Rondon vai ser uma dessas figuras que está dentro ali, com Benjamin Constant, que era professor dele, vai estar dentro desse processo de proclamação da República. Inclusive vai ser Rondon que vai ser responsável de levar a carta para a Marinha, dizendo, olha, o Brasil proclamou a República, chama a Marinha para ser aliada nossa. No Brasil só existia o Exército e a Marinha. A Marinha foi um pouco resistente, mas ela aceita a proclamação da República. E é Rondon que é responsável de levar essa carta para a Marinha. Em 1889, ano que ele se forma. Se forma na Escola Militar da Praia Vermelha, ele se torna oficial do Exército. A partir disso daí, ele vai sair para suas aventuras. Na tela para vocês. Em 1909, em 1900, é nomeado chefe da comissão da construção das linhas telegráficas no estado do Mato Grosso. Então agora Rondon vai para as linhas telegráficas, chefiar as linhas telegráficas. E aí em 1907, 7 anos depois, ele é nomeado à comissão da linha telegráfica estratégica do Mato Grosso ao Amazonas, pelo presidente Afonso Pena. Vem cá comigo, amigo. É aí que nós vamos precisar entender por que foram feitas essas linhas telegráficas. Qual o interesse do governo brasileiro em trazer uma linha telegráfica até aqui Santo Antônio do Rio Madeira, que ficava em fronteira com Porto Velho, que vai começar a surgir com a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, no Amazonas. Linha telegráfica Mato Grosso, Amazonas. Na tela para vocês assistirem agora um vídeo que fala um pouco sobre essa história de Rondon. Vamos, homens! Estamos chegando em mais um destino! Imagina vocês, se rasgar a floresta amazônica hoje, fazendo picadas já é difícil, no início do século XX, Rondon recebe essa missão. Ligar as linhas telegráficas do Mato Grosso ao extremo norte do Brasil. Em Santo Antônio do Rio Madeira, está sendo construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E Rondon precisava trazer a comunicação. As linhas telegráficas iriam fazer um papel de integração nacional. E Afonso Pena, que era presidente da República do Brasil, dá essa missão a Rondon. Essa missão árdua que ele, com seus homens, desempenham na floresta amazônica. Em 1907,
Rondon, que já era conhecido em todo o território nacional, em suas expedições, em instalar linhas telegráficas, agora recebe essa nova missão, chamada de Comissão Rondon. Uma comissão que ela iria fazer essa integração do centro-oeste brasileiro ao norte do país. Aqui nós estamos chegando na estação Álvaro Vilhena, criada por Rondon, que deu origem ao município tão conhecido no estado de Rondônia, que foi o município de Vilhena. Agora venham conosco, historiando Rondônia, para você conhecer esta missão de Rondon. Em 1909, de um pequeno acampamento que servia para estudar o ecossistema e os povos nativos da região, Rondon instala às margens do rio Piraculino uma estação telegráfica. No dia 12 de outubro de 1911, é inaugurado a estação telegráfica Álvaro Vilhena, essa que nós estamos hoje aqui. Por que Rondon deu esse nome de Álvaro Vilhena? Esse nome foi em homenagem a um engenheiro, amigo e professor de Rondon, Álvaro Coutinho de Melo Vilhena. Em 1909, Rondon chega à embocadura do rio Urupá, e aqui ele marca onde seria construída a primeira estação telegráfica da região. Outras estações telegráficas já estavam sendo construídas ao longo do caminho, que iria ligar o Mato Grosso a Santo Antônio do Rio Madeira. Porém, nós estamos no início do século XX, em plena crise da borracha. Acaba o primeiro ciclo da borracha. As pessoas vão começar a sair dessa região em busca de outros meios econômicos de sobrevivência. Vocês observam que durante a década de 50, nós temos um novo surto migratório para a região. É descoberto ouro e diamante no Rio Machado. E essa nova exploração vai atrair migrantes de toda parte do país. Em 43, é criado o território federal do Guaporé, que criou 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Vila de Rondônia se torna distrito do município de Porto Velho. Aqui, só a partir de 1977, que vai ser criado o município de Ji-Paraná. O Museu da Linha Telegráfica, o Museu das Comunicações de Ji-Paraná, hoje atrai turistas, porque aqui se conta um pouco da história de como surgiu esse município. Ji-Paraná, que é considerado o coração de Rondônia, tem a sua história viva aqui neste local. E é isso que nós estamos contando hoje na nossa aula, Historiando Rondônia. Em 1915, Rondon chega a Santo Antônio do Rio Madeira. Ali nós temos a construção da última estação telegráfica a ser concluída, que ligava o trecho Mato Grosso ao Amazonas. Porém, a estação telegráfica e as linhas telegráficas foram concluídas no momento aonde já se torna obsoleto, pois o rádio amador já era utilizado como meio de comunicação no Brasil. Todo o sacrifício de Rondon, todas as vidas ceifadas, todos os obstáculos vencidos, ele conclui sua missão. Mas sua missão chega tardiamente à Amazônia. E aí, gostaram de Rondon contando as aventuras dele? Esse Rondon tá meio esquisito, não tá não? Pessoal, queridos alunos, a gente, quando está ali em Vilhena, que nós gravamos esses vídeos indo ao local, quando a gente está indo em Vilhena, que a gente se depara, hoje não tem a mata tanto fechada, mas tem um trecho ali que estava, a gente fica imaginando Rondon rasgando aquela mata, fazendo a trilha das linhas telegráficas. Rondon e seus ajudantes, porque não foi Rondon que veio sozinho, ele trouxe soldados, vieram soldados até da revolta da Chibata para cá, tinha indígenas que trabalhavam com ele, tinha toda uma comissão, além de pesquisadores, tinham essas pessoas que trabalhavam duro também
com facão na mão, pegando malária, sendo atacados, morrendo de doenças ao longo do caminho. E aí a gente depara com essas aventuras. Foi uma senhora aventura. Vamos na tela para vocês, para a gente continuar a nossa aula, porque nós, em 1919 a 1924, Rondon, depois que ele termina a ciência telegráfica, nós vimos aí que ele termina em 1915, mas só que as linhas telegráficas elas continuaram, Rondon continuou controlando a linha telegráfica. Foi diretor de engenharia do Exército. Tá? Só que isso daqui demorou muito para ter esse diálogo, porque ele não gostava muito do governo de Getúlio Vargas. Ele era um crítico do governo de Getúlio Vargas quando deu o golpe de 1930. Então, em 1930, ele vai ser hostilizado muito pelo governo de Vargas e ele vai ser preso no governo de Getúlio Vargas. Vai ser perseguido, vai ser chamado de corrupto, vai ser altamente tentativa de ser desmoralizado no governo de Vargas. Mas Rondon deu a volta por cima e volta depois. Vargas vai tecer homenagem a Rondon. Em 1955, o Congresso Nacional promove Rondon a marechal do Exército. Agora Rondon só que ele é um marechal da paz. Nós sabemos que no Exército, para ser marechal, você precisa ter participado da guerra. E a grande guerra de Rondon foi pela paz. Ele é considerado aí o marechal da paz, Rondon. Indigenista. Está comigo? Nas andanças de Rondon, quando ele entra ali na região de Vilhena, ele é atacado pelos índios Nhambiquara. Pá! A flecha lá, ele tenta desviar assim, a flecha pega no coldre dele lá, aquela proteção lá de arma dele, e não ultrapassa. Os indígenas vão dizer, meu Deus, que homem mortal é esse daí? Ele vira quase um mito daquele povo. Vira uma mitologia, Rondon aqui. E Rondon, que está dentro dessa expedição, aí ele vai dizer, homens não revidem, porque somos nós os invasores. Rondon era descendente de indígena. E essa relação dele com os indígenas é uma relação muito forte. Além de ser uma relação de berço, está dentro de uma relação de respeito. Aí me perguntam, professor, Rondon matou indígenas aqui na coisa? Infelizmente, o próprio contato do homem branco com os povos originários, ele por si só ele já é um processo dizimatório. Porque nós temos doenças que os povos originários não têm. E quando nós fazemos esse contato, nós levamos doença para eles. E nós tivemos várias dizimações por doenças que a Comissão Rondon ela traz também algumas doenças consigo. Que viam pessoas de todo... Por isso que o Rondon tinha uma preocupação muito grande em fazer uma investigação sanitária muito forte desses homens para que eles não trouxessem doenças dentro dessa expedição, porque era tanto ruim para os expedicionários quanto era ruim para os povos originários. Mas o que Rondon fazia? O Rondon, dentro da filosofia positivista dele, que eu quero que vocês entendam, a filosofia de Rondon na época dele, não analisando dentro da nossa época. Na época dele, ele tinha uma filosofia positivista. Ele via o indígena como algo que poderia ser inserido dentro da nossa sociedade. Algo que poderia ser inserido dentro desse sistema capitalista dentro da nossa sociedade. Ele dizia que o indígena ele estaria passando por um processo de transição até ele ser inserido dentro da sociedade. Mas mesmo assim, ele tentava respeitar os costumes desses povos indígenas. Não era fácil. E ele trouxe muito desses indígenas, inclusive os Nhambiquaras, por quem ele foi atacado, ele trouxe para a Comissão Rondon, para ajudar ele na Comissão Rondon. Eu acredito que se não fossem os povos indígenas aqui, Rondon não teria varado a floresta do jeito que ele varou. Ele varou do Mato Grosso ao Rio Madeira.
do rio Juruena ao rio Madeira, da Serra do Norte ao rio Madeira. Será que se ele não tivesse apoio dos indígenas, ele teria conseguido essa façanha? Não era fácil, Rondon. Na tela aí de vocês, porque precisamos ver essa relação dele com os indígenas. Para Darcy Ribeiro, o Marechal Cândido Rondon foi o maior de todos os brasileiros. Distinguiu-se como explorador dos trópicos, pacifista, ambientalista, antropólogo e indigenista. As façanhas deste homem pequenino descendem de índios, destacando os bravos, são inacreditáveis. Recatado e bravo são inacreditáveis. A origem indígena, Rondon participou dos movimentos abolicionistas e republicanos. E entre 1901 e 1946, liderou a pacificação dos índios bororos, os nhambiquaras, os botocudos, os umutinas, parintintins, urubus, javantes. Os umotinas aí estão dentro dessa questão de Rondon muito forte, os parintintins aqui. E ele que vai liderar, ou seja, é o papel dele enquanto indigenista, liderar essa pacificação. Os primeiros contatos para que os índios não atacassem as expedições quando chegassem. Mas isso, se os indígenas soubessem o que ia acontecer ao longo da história com eles, eles teriam resistido mais. Morrer, se preciso for. Matar nunca. Era seu princípio e lema. Como lembra Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, grande antropólogo brasileiro, grande pesquisador. Darcy Ribeiro, no enterro do Rondon, que era amigo dele, inclusive ele morre ao lado de Darcy Ribeiro, ele traz essa frase, morrer se preciso for, matar nunca. Ele atribui essa frase a Rondon, dentro desse sistema pacifista dele. Rondon deveria ser lembrado especialmente por defender o respeito aos índios como povos independentes, a garantia de posse das terras onde habitavam e a proteção direta do Estado a essas comunidades. Não por favor ou caridade, mas como direito primordial. Aí a gente pega essas frases de Rondon e pega essa filosofia de Rondon da proteção do indígena e a gente compara o que está acontecendo dos conflitos com os povos indígenas aqui de Rondônia. As invasões de terra desses povos, os caritianas, os caripunas, os cintalargas, os povos em geral dentro de Rondônia sendo todo o tempo ameaçado de invasão de suas terras. Olha os Yanomamis, o que aconteceu com os Yanomamis ali. Tudo isso por um interesse dentro de um sistema que tenta explorar e tenta dizimar esses povos originários de sua terra. E Rondon tinha uma nova filosofia, ele tinha uma outra filosofia. Inclusive é Rondon que em 1910, na tela para vocês, ele vai criar o SPI. Olha aí na tela para vocês. Coloque na tela. Ele cria o SPI, fundador de 1903 do decreto 8.072, de 20 de 6 de 1910, do Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalho Nacionais, SPI LTN. É criado, tá? A gente fala muito SPI, mas era SPI LTN, Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Antecessor da FUNAI, tá? Que hoje é a Fundação Nacional dos Povos Originários, dos povos indígenas. E até a sua morte, em 1958, trabalhou para proteger essa tradição. Então, é por isso que se você chegar aqui no Museu de Rondon, aqui em Porto Velho, você vai se deparar com
uma oca dessa daqui, ó. Você vai se deparar com a oca como simbologia de Rondon com a questão indígena. Porque em 1952 é também Rondon que propõe a criação do Parque Indígena Xingu. Não é à toa que Rondon é chamado de Grande Pagmedera. Rondon é chamado de Pagmedera, o grande cacique branco. Olha aí a figura de Rondon, respeitada pelos indígenas. Na sua morte, enquanto Rondon morria, indígenas estavam fora de sua casa fazendo pagelance, em homenagem a esse grande cacique branco que eles encontraram. E Rondon? Por que o estado de Rondônia não recebeu logo de cara o nome de Rondon? Na tela para vocês. Rondon, estado de Rondônia. A obra da linha telegráfica que ligava os sertões do Mato Grosso ao Amazonas foi uma obra de grande proporção que destinava a tirar o isolamento da região do extremo norte do Brasil. Ou seja, as linhas telegráficas elas estão diretamente ligadas à estrada de ferro Madeira-Mamoré, porque ligava Mato Grosso ao Amazonas. Paralela à construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, o telégrafo deveria ser um instrumento de modernidade capaz de assegurar a chegada do progresso e estabelecer a civilização, olha aí, dos confins mais isolados do país. Olha essas duas palavras, progresso e civilização. Lembrando que dentro da filosofia positivista, o progresso ele é visto como essas grandes obras, e civilização era modelo europeu ou modelo do homem branco. O homem indígena é visto como não civilizado. Trazia-se o processo de civilização. Há um conflito aí étnico muito forte, até um etnocídio acontecendo. E a estrada de ferro Madeira-Mamoré estava sendo construída. Essa construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré era fundamental que ela precisasse fazer comunicação com a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então, para se comunicar com o Rio de Janeiro, tinha que descer uma carta aqui pelo Rio Madeira, entrar no Rio Amazonas, entrava no Rio Amazonas e ia ao Oceano Atlântico, pegava o Oceano Atlântico e até o Rio de Janeiro. Demorava 3 meses para uma notícia chegar ali. Imagina vocês essa demora. Então, as linhas telegráficas iriam fazer essa modernidade na comunicação existente. Como seria essa comunicação existente? Na tela para vocês. Em 1919, nós temos aí, Rondon encontra as ruínas do Real Forte Príncipe da Beira. É encontrado aí em 1919. Em 1915, conclui sua missão com a inauguração da Estação Telegráfica Santo Antônio do Rio Madeira. Conclui. E em 1956, o Território Federal do Guaporé, porque Rondon não aceita de início a homenagem para ser Território Federal de Rondônia, então por isso que foi chamado Território Federal de Guaporé em 1943, quando ele é criado, mas em 1953, quando o presidente era Juscelino Kubitschek, o Território Federal do Guaporé passa a ser chamado Território Federal de Rondônia, em homenagem a Rondon. E depois se torna Estado de Rondônia. Até que, em 1958, morre aos 92 anos de idade na cidade do Rio de Janeiro, Cândido Mariano da Silva Rondon. E nossa aula, além de ter continuidade na aula posterior, nós temos um material complementar, que é um material chamado Marechal Rondon, do Brasil Escola, disponível aí no endereço eletrônico. Leia esse material. E aqui, meus alunos, chegamos mais uma aventura da nossa aula de História de Rondônia, que vocês não estão perdendo nenhum capítulo, não é isso? Tá? Se prepare que depois eu vou voltar com a revisão e com atividade para vocês. Até lá!